Quando falamos do coronelismo no Brasil, nós nos remetemos à Primeira República, ou a chamada República Velha. Nesse período em que as oligarquias vão controlar o poder no Brasil, você vai ter uma situação de muita desigualdade no campo, uma concentração fundiária na zona rural brasileira. Ora, se você vai ter no campo uma pequena quantidade de pessoas controlando uma enorme quantidade de terras, o que vai se estabelecer nessa região é uma exploração. Quem tem a terra vai explorar quem não tem a terra. Nesse contexto, as pessoas, os camponeses, que eram essas pessoas que não tinham a terra, acabavam criando uma relação de dependência com o senhor, com o coronel, com o dono das terras, os latifundiários. Sendo assim, para se alimentar, para ter água, para ter moradia, eles precisavam aceitar as condições impostas por esse coronel. Dessa forma vai surgir o coronelismo, porque o coronel, a partir do momento em que ele tem uma grande quantidade de pessoas dependendo dele, ele passa a ter um grande poder político. Ora, aquela camada populacional que ele controla pode muito bem servir a ele por interesses políticos. Se a gente levar em conta que na época você tinha um voto aberto, ou seja, todo mundo sabia em quem você tinha votado, isso vai facilitar esquemas de corrupção. O mais conhecido deles é o chamado voto de cabresto, em que o coronel conseguia obrigar os seus camponeses a votar no candidato de seu interesse, de sua vontade. Com isso, com esse poder político, o coronel podia negociar trocas de favores com políticos brasileiros, aquela relação de clientelismo no Brasil. Ok? A gente pode ver então agora como isso pode cair no Enem. Completamente analfabeto ou quase, sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limita a ver figuras. O trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto, que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, tinha como uma das principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Esta prática estava vinculada a uma estrutura social. Igualitária, com um nível satisfatório de distribuição de renda. Nós falamos isso aqui, é o exato oposto. Se você tivesse uma distribuição igualitária, não haveria aquela relação de dependência e aí os camponeses poderiam sim praticar a sua cidadania. B. Estrutura social estagnada, com uma relativa harmonia entre as classes. Ora, essa alternativa, ela pode te pegar pelo fato dela falar em harmonia quando o texto diz que havia, de alguma forma, uma relação entre o camponês e o coronel, que o camponês via o coronel como um benfeitor. Mas isso não quer dizer que seja uma relação harmônica quando você tem o uso da violência, inclusive, para garantir o voto de cabresto. C. Tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica. Na verdade, nesse contexto, você já não tem mais a escravidão. Então, a alternativa C não nos serve. Na Primeira República, ela já tinha sido abolida. D. Ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão mantido pelo exército e polícia. Na verdade, aqui, nesse contexto do coronelismo, a gente está pensando no campo e a dominação era feita pelo coronel. Com o uso da força, sim, você tinha os capangas dele reprimindo esses camponeses, fazendo com que eles aceitassem essa sujeição ao coronel. Mas a gente não pode falar em ditadura, em exército, polícia, ok? Vamos para E. Estrutura social agrária, marcada pela concentração de terra e do poder político local e regional. Olha essa alternativa E. Ela fala exatamente dessa questão agrária, ou seja, coronelismo você tem que identificar com o campo. Fala da concentração de renda, concentração de terra como origem desse problema, porque é o que causa a relação de dependência e é o que dá o poder ao coronel. Um poder reduzido ali à esfera local ou regional, mas um grande poder político, portanto, gabarito letra E.
Quando falamos desse contexto da Primeira República, ou República Oligárquica, é importante que lembremos da chamada política do café com leite. Aquela política que vai fazer com que o poder no Brasil esteja